Como começou? Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. Com a vitória de Trump, ministros do STF fazem piada sobre perda de visto para os Estados Unidos. Como está indo? Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. E isso surgiu agora? Integrante do governo Trump responsável pela área de sanções internacionais, David Gamble, desembarcará no Brasil na próxima segunda-feira para discutir sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ué, cadê os gracejos? Não era tudo risível? Atenção, senhores! O banquete de consequências já está sendo servido. E as nuvens negras estão se formando sobre os deuses intocáveis de Brasília. O norte-americano David Gamble, responsável pela área de sanções internacionais do governo de Donald Trump, chega ao Brasil na próxima segunda-feira para tratar de punições ao ministro Alexandre Uglande do Soviético Tribunal Federal. E como é que a gente tá com essa notícia? A visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por ninguém menos que Eduardo Bolsonaro, que se licenciou de suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex mais amado do Brasil, Jair Bolsonaro. Como você já deve estar xandão de saber, o cabeça de manequim gerou uma crise diplomática ao suspender contas de integrantes da oposição e de críticos do STF, em plataformas digitais norte-americanas, como o X e o Rumble. Para o governo de Donald Trump, essa atitude reforçou a imagem de Xandemar como um líder disposto a impor sua própria agenda, sem considerar as implicações para a democracia e a liberdade. Mas Xander Clayson não precisa se sentir triste ou solitário. Pelo visto, ele terá companhia nas sanções. Segundo a coluna de Paulo Capelli no Metrópolis, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a Chandelier, mas também a outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e ao Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet. Você acha? Entre as punições previstas está a proibição de entrada nos Estados Unidos, o que inclui Disneylândia para as crianças, compras em Nova York para a patroa e palestras em Harvard para o Xangirene. Mano, imagina o quanto esse cara vai ouvir da mulher dele. Tortura. Também é discutido o bloqueio financeiro ao cabeça de pirulito, que não poderia negociar com cidadãos e empresas nos Estados Unidos, nem com instituições financeiras que tenham negócios com os Estados Unidos, ou seja, todos os bancos no planeta. Por enquanto não são discutidas sanções ao governo Nove Dedos, mas tudo pode mudar. Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a contar a novidade. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente
tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Ele tá chegando! Vamos lá, Chanderleia! Manda prender o cara no aeroporto, como você fez com o Jason Miller? Só um mês morando nos Estados Unidos e Eduardo Bolsonaro já fez mais pelo Brasil do que todo mundo aqui nos últimos 3 anos. Os idiotas do PT pediram para tirar o passaporte dele. Olha no que deu. Ué, mas a esquerda não disse que o Trump não estava nem aí para o Brasil? E agora? E o mais importante, o que é isso que eu estou vendo no Lago Paranoá? Engraçado que essa semana mesmo, durante a audiência no Congresso, o jornalista americano Glenn Greenwald, aquele da Lava Toga, cantou a bola. Vai chegar o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas bem alto no governo que está levando essa pergunta, mas na casa do Felipe Martins, acho que é uma oportunidade de usar essa aspecto internacional, porque neste caso não foi só uma decisão corrupta, que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo. Fácil de provar. E a pergunta que paira sobre os céus de Brasília é: será que o cabeça de espelho finalmente sentiu um friozinho na espinha, que não é só o ar-condicionado do STF? O jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, um cara que tem muitas fontes na Casa Branca, também falou sobre o assunto. Integrante do governo Trump responsável pela área de sanções internacionais, David Gamble, desembarcará no Brasil na próxima segunda-feira para discutir sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A visita da comitiva dos Estados Unidos ao Brasil foi organizada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado. Aqui no Brasil, David Gamble vai se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também com o senador Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos discutem sanções ao ministro Alexandre de Moraes por avaliar que o magistrado promoveria perseguição política a figuras de direita, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, e também censura nas redes sociais, ao determinar o bloqueio de plataformas como o X, de Elon Musk, e também derrubadas de perfis nas redes sociais. Derrubadas de perfis, por exemplo, de pessoas que moram nos Estados Unidos. Daí a bronca da Casa Branca, também com Alexandre de Moraes. O que pode acontecer em termos de sanções ao ministro do STF? O governo Trump estuda 2 medidas. Primeiro, proibição de visto. Moraes não poderia mais ingressar nos Estados Unidos. E o segundo ponto, no aspecto financeiro. O ministro Alexandre de Moraes não poderia mais negociar, fazer negócios com pessoas ou instituições financeiras nos Estados Unidos e também com instituições financeiras que têm negócios com os Estados Unidos. Imagina como será o fim de semana da turminha do... Eu só tava cumprindo ordens. Tá faltando ketchupina no plano piloto. É a primeira vez na vida que eu torço pra segunda-feira chegar logo. Algo me diz que vai ter um barata voo em Brasília na semana que vem, gigantesco. Afinal, o tal do David Gamble é durão. Ele é oficial da reserva dos exércitos dos Estados Unidos e tem serviços prestados no Afeganistão. Como chefe do escritório de coordenação de sanções, Office of Sanctions Coordination, Gamble lidera a estratégia política de sanções do Departamento de Estado, uma espécie de Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. O militar é o principal representante do governo do Laranjão no meio diplomático quando o assunto é sanção internacional. David Gamble também é membro de carreira do Serviço Exterior Sênior e tem investigado medidas tomadas por Chandler Clayson com finalidade de definir se os Estados Unidos aplicarão punições ao magistrado brasileiro. Pelo jeito, agora já temos a resposta. A reação dos brasileiros, claro, foi comemorar e fazer memes.
dia é da caça, outro é do caçador, já dizia o filósofo contemporâneo Tiririca. Mas pelo visto, o jogo virou, não é mesmo? Agora a caça tá olhando pro mato e perguntando: Ué, cadê a camuflagem? E não é qualquer caçador não. É o caçador com passaporte diplomático americano, o selo MAGA e o nome de Gamble, que significa apostar em inglês. E vamos combinar, se tem alguém que gosta de apostar alto, é o Xandeco. Apostou na censura, apostou na prisão preventiva eterna, apostou que ninguém ia bater de frente com ele. E agora? Tá aí, o representante do governo Trump pousando no Brasil com aquele sorrisinho de quem já tem uma lista pronta. Sanções, bloqueios, cancelamento de vistos, congelamento de bens e quem sabe até uma vaga garantida no Clube Guantánamo de turismo involuntário. Fontes não oficiais, também conhecidas como tiozão do Zap, relatam que os corredores do STF estão mais movimentados que Black Friday na Havan. Ministro correndo, servidor escondendo HD externo, assessor perguntando se asilo político em Cuba ainda é uma opção viável. O clima é de quem tem rabo preso, senta no gelo. Será que Xandão, o nosso Darth Vader institucional, vai descobrir que o Império pode sim cair quando o Império Americano resolve dar uma olhadinha nos abusos democráticos da República Bananeira? Xandecir não vai abaixar a cabeça. Ele já deixou claro que vai até o fim. Para ele, ou é vitória ou consequências sérias. Ele foi longe demais. Se der certo, ele vira praticamente um imperador. Se der errado, as consequências serão piores que as de qualquer ditador. Ah, mas calma. Sempre tem aquele defensor institucional dizendo: é um absurdo os Estados Unidos se intrometerem em assuntos internos do Brasil. Ah, claro, mas censurar deputado, prender jornalista, confiscar bens, isso é só uma terça-feira tranquila na democracia do Xandaquistão. Quero só ver a galera do sem anistia quando a merda atingir o ventilador. O dia da caça está terminando e o caçador está pousando em solo brasileiro. Preparem os habeas corpus, reforcem os coletes de ego e, se possível, atualizem os vistos. Porque o Império da Canetada vai ter que enfrentar agora o Império da Verdade. Senhora pra PF. Gengiba do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, não te atualizei. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa. Eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Must. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.